Seu rosto está cansado, exausto pela vida que carrega nos ombros. Seu coração pesa mais do que qualquer pessoa poderia imaginar ou compreender. Ele não está ali pelo café, não é a bebida quente que o trouxe até aquele lugar simples e acolhedor naquela tarde cinzenta. Ele está ali porque, por uma única vez na vida, precisa desesperadamente de paz, de silêncio que não doa, de normalidade. Apenas um pequeno momento de respirar sem sentir o peso esmagador da responsabilidade, sem ouvir o eco do silêncio que preenche cada cômodo de sua casa vazia. Um breve respiro no turbilhão que se tornou sua existência diária. Mas o que ele não sabe, o que ele não poderia sequer imaginar naquele momento de pura vulnerabilidade, é que naquele exato café, atrás do balcão desgastado pelo tempo e pelas histórias, uma simples garçonete está prestes a mudar sua vida e a vida de seu filho para sempre. Uma transformação profunda e genuína que nenhuma quantia de dinheiro no mundo poderia comprar, que nenhum especialista renomado poderia garantir, que nenhuma terapia cara havia conseguido alcançar até então. Antes de mergulharmos nesta jornada emocionante, se histórias que tocam seu coração e te lembram da beleza da humanidade ainda existente neste mundo significam algo para você, então aperte aquele botão de curtir e não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso realmente faz diferença. A história de hoje não é apenas emocional, ela vai muito além disso. É sobre amor incondicional, paciência infinita, e os milagres extraordinários que surgem dos lugares mais inesperados, das pessoas mais improváveis, nos momentos em que mais precisamos deles. Ethan Williams tinha absolutamente tudo o que o dinheiro podia comprar. Não apenas o suficiente para viver confortavelmente, mas uma fortuna verdadeiramente impressionante, capaz de realizar qualquer capricho, qualquer desejo material que cruzasse sua mente. Mansões luxuosas espalhadas por 3 continentes diferentes, cada uma mais imponente e sofisticada que a anterior, decoradas pelos designers mais requisitados do mundo. Carros importados e raríssimos perfeitamente alinhados em garagens climatizadas que mais pareciam museus automotivos. Jatos particulares sempre prontos e abastecidos para levá-lo a qualquer canto do planeta em questão de horas, bastava um telefonema. E acima de tudo isso, um império empresarial impressionante construído sobre as fundações sólidas da empresa de seu falecido pai, mas expandido e multiplicado exponencialmente através de sua própria visão aguçada de negócios, sua determinação implacável e seus incontáveis sacrifícios pessoais. Seu nome era sinônimo de sucesso nos círculos corporativos mais elitizados. Sua assinatura em um contrato movia milhões, influenciava mercados inteiros, mudava o rumo de empresas. As revistas de negócios estampavam seu rosto em capas, celebrando-o como um dos empresários mais bem-sucedidos de sua geração. Mas ninguém via o que o dinheiro não podia consertar. Ninguém percebia a dor profunda escondida por trás dos ternos italianos perfeitamente cortados e dos sorrisos diplomáticos nas reuniões de conselho. Ninguém entendia o vazio que crescia dentro dele a cada dia que passava, a cada noite silenciosa que enfrentava sozinho naquelas mansões enormes e vazias de vida real. Seu filho de 6 anos, Oliver, não havia pronunciado uma única palavra sequer desde que nascerá. Nenhuma, nem um som articulado que pudesse ser chamado de palavra. Os médicos, dezenas deles, dos mais renomados especialistas do país e do exterior, diziam que ele era não-verbal. Alguns profissionais diagnosticavam autismo, outros falavam em mutismo seletivo grave, havia ainda quem mencionasse transtornos de desenvolvimento mais complexos. Cada especialista tinha uma teoria diferente, uma abordagem distinta, um tratamento experimental para tentar. Tudo o que Ethan realmente sabia, tudo o que importava no final do dia quando voltava para casa e encontrava seu pequeno filho brincando sozinho em silêncio, era que Oliver vivia em um mundo quieto e distante, um universo particular que ele, apesar de todo o seu poder e recursos, não conseguia alcançar, não importava o quanto tentasse, não importava quanto dinheiro gastasse, quantos especialistas consultasse, quantas terapias diferentes experimentasse. Era uma impotência frustrante e dolorosa que corroe a sua alma dia após dia. Sua esposa havia falecido 3 anos antes, deixando-o completamente sozinho para criar Oliver. Um acidente de carro súbito e brutal que tirou dela a vida e dele qualquer resquício de alegria que ainda restava. Desde aquele dia terrível, ele havia se enterrado no trabalho com uma intensidade quase autodestrutiva, esperando se distrair da dor insuportável, do luto que nunca acabava, do silêncio ensurdecedor que preenchia cada canto de sua casa antes tão cheia de vida e risos. Trabalhava 16, às vezes 18 horas por dia, qualquer coisa para não ter que enfrentar aquele vazio, aquela ausência que gritava mais alto que qualquer som. Uma tarde particularmente difícil, voltando de uma reunião tensa e exaustiva no centro da cidade, o carro de Ethan quebrou inesperadamente perto de uma pequena cidade do interior que ele nem sabia que existia. O motorista tentou de tudo, mas o veículo de luxo simplesmente se recusou a funcionar, parado ali na estrada secundária como um objeto inútil e caro.
Frustrado, irritado com mais esse contratempo em um dia já complicado, e profundamente exausto física e emocionalmente, Ethan avistou através da janela um pequeno café à beira da estrada. Era um estabelecimento simples, quase humilde, com uma placa desbotada pelo sol e pela chuva que dizia Sunes Diner, onde toda alma encontra conforto. Não era o tipo de lugar que ele frequentava, definitivamente não, mas naquele momento ele não se importava com requinte ou exclusividade. Ele simplesmente precisava sentar, respirar, esperar até que seu motorista conseguisse resolver o problema ou mandasse outro carro buscá-los. Ele decidiu esperar ali mesmo, naquele lugar improvável e acolhedor. Ele saiu do carro segurando a mão pequena de Oliver, e juntos caminharam até a entrada do café. Quando abriu a porta com o sininho característico que anunciava a chegada de clientes, imediatamente o cheiro reconfortante de café fresco recém-passado e torta de maçã ainda quente assando no forno preencheu o ar ao redor, envolvendo-os como um abraço invisível. Era um aroma que trazia memórias distantes de uma vida mais simples, de dias menos complicados que pareciam ter existido em outra vida completamente diferente. Atrás do balcão de fórmica desgastada mas impecavelmente limpa, estava uma jovem mulher de talvez 20 e poucos anos, com olhos incrivelmente gentis que brilhavam com uma luz própria e um sorriso suave e genuíno que iluminava todo o seu rosto simples mas bonito. Sua etiqueta de identificação, levemente torta e presa no avental listrado, dizia Lily em letras manuscritas. Ela não se parecia em nada com as pessoas que Ethan normalmente encontrava em seu círculo social elitizado e distante. Não havia roupas de grife cuidadosamente escolhidas, nenhum perfume importado caro preenchendo o ambiente, nenhum acessório de luxo chamando atenção. Apenas uma calma genuína e uma presença acolhedora que parecia derreter através da chuva fina que começava a cair lá fora, através das paredes, através de todas as defesas que Ethan havia construído ao redor de seu coração ferido ao longo dos últimos anos difíceis. Oliver, sentado quieto ao lado do pai na cabine de couro rachado pelo tempo, mexia distraidamente com um carrinho de brinquedo vermelho que levava para todos os lugares, seu companheiro constante e silencioso. Ethan pediu um café preto sem muito entusiasmo e tentou se distrair checando obsessivamente seu celular, respondendo e-mails urgentes, revisando planilhas, qualquer coisa para ocupar a mente. Ele mal percebeu quando Lily terminou de atender outro cliente, saiu graciosamente de trás do balcão e se ajoelhou delicadamente ao lado de Oliver com uma naturalidade impressionante, colocando-se na altura dos olhos do menino com respeito e consideração. Ei, amiguinho, ela disse com uma voz melodiosa e incrivelmente suave, esse é um carrinho muito legal que você tem aí. Posso ver? Oliver não respondeu, como sempre acontecia em todas as situações sociais. Ele nunca respondia, nunca reagia, vivia em seu mundo particular e inacessível. Mas Lily não pareceu nem um pouco desencorajada ou desconfortável com o silêncio como a maioria das pessoas ficava. Em vez de desistir rapidamente como todos faziam, ela gentilmente pegou um pequeno guardanapo de papel do dispenser na mesa e, com uma caneta que tirou do bolso do avental, desenhou um pequeno carrinho simples mas reconhecível nele, com traços delicados e cuidadosos. Então, para surpresa de Ethan, que havia parado de olhar o celular e agora observava a cena se desenrolar, ela fez um som perfeito de motor, vrum vrum vrum, e começou a fingir que dirigia o carrinho de papel através da superfície da mesa, fazendo curvas imaginárias, acelerações e freadas dramáticas, completamente envolvida na brincadeira como se nada mais no mundo importasse naquele momento. Para o absoluto choque e espanto de Ethan, que sentiu seu coração acelerar no peito com uma emoção que não sentia há muito tempo, Oliver levantou o olhar. Pela primeira vez em meses intermináveis e dolorosos, Ethan viu algo definitivo acender nos olhos normalmente distantes de seu filho. Era uma faísca pequena mas inconfundível. Curiosidade. Interesse. Conexão. Algo vivo e presente que não estava lá antes. Lily sorriu ainda mais suavemente, mas não de maneira forçada ou exagerada. Ela não pressionou, não invadiu o espaço do menino, não fez movimentos bruscos ou barulhos altos como tantas pessoas bem-intencionadas faziam tentando arrancar uma reação dele. Ela simplesmente esperou com uma paciência infinita e natural, continuando seu jogo simples mas mágico. Você consegue fazer o barulho também? Ela sussurrou como se estivesse compartilhando um segredo precioso apenas entre eles dois. Oliver abriu a boca ligeiramente, seus lábios se movendo em um esforço visível. Nenhum som saiu de sua garganta, nada audível cruzou seus lábios, mas algo absolutamente extraordinário aconteceu. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno e real que iluminou todo o seu rosto normalmente sério e distante. Aquele momento aparentemente simples, pequeno, quase invisível para qualquer observador casual, atingiu Ethan como uma onda gigante e avassaladora de emoção bruta. Ele sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos e teve que piscar rapidamente para contê-las.
Ele havia pago fortunas para incontáveis terapeutas renomados, voado através de oceanos e continentes para consultar especialistas internacionais famosos, experimentado todo tipo de terapia alternativa e tratamento experimental disponível. Mas esta jovem mulher desconhecida, uma simples garçonete em um café de beira de estrada, havia conseguido fazer mais em um único minuto de interação genuína do que qualquer profissional altamente qualificado havia conseguido em anos de tentativas frustrantes e caras. Quando Ethan voltou ao café no dia seguinte, incapaz de resistir ao impulso de retornar, de ver se aquele momento havia sido real ou apenas sua imaginação desesperada, ele encontrou Lily sentada novamente com Oliver em uma mesa no canto. Ela estava pacientemente ensinando gestos simples com as mãos, fazendo sons engraçados de animais diferentes com uma habilidade cômica impressionante, e rindo com ele como se Oliver fosse seu próprio filho, como se não houvesse nada de diferente ou difícil nele, apenas uma criança maravilhosa que merecia atenção e carinho. Ethan ficou parado na entrada do café completamente sem palavras, observando a cena se desenrolar diante dele como se fosse um milagre acontecendo em tempo real. Seu filho, seu pequeno menino quieto, retraído e distante que ele achava que nunca seria capaz de se conectar verdadeiramente com outra pessoa, estava dando risadinhas genuínas, sons de alegria pura que Ethan não tinha certeza de ter ouvido antes em toda a vida de Oliver. Aquilo se tornou uma rotina sagrada e inquebrável. Todo dia, sem exceção, sem importar quão ocupado estivesse ou quantas reuniões importantes tivesse que remarcar, Ethan levava Oliver ao Sunis Diner. E toda tarde, com uma dedicação e consistência impressionantes, Lily passava tempo com o menino, sempre paciente, sempre gentil, nunca uma única vez olhando para o relógio com impaciência ou perguntando por algo em troca de sua atenção e carinho, nunca sugerindo que tinha coisas mais importantes para fazer ou outros clientes para atender. Lentamente, tão gradualmente que era quase imperceptível no dia a dia, mas impressionante ao olhar para trás, Oliver começou a fazer sons mais elaborados, tentativas claras de comunicação. Então palavras surgiram, primeiro hesitantes e quase inaudíveis, depois com mais confiança. Carro. Mamãe, sua voz frágil pronunciando a palavra que Ethan não ouvia há tanto tempo. E finalmente, o nome que se tornou seu favorito absoluto. Lily. A primeira vez que Ethan ouviu seu filho dizer claramente papai, ele desabou completamente, chorando ali mesmo no meio do café sem se importar com quem pudesse ver ou o que pudessem pensar. Todas as paredes que ele havia construído, toda a armadura emocional que usava diariamente no mundo corporativo brutal, tudo ruiu naquele momento de pura vulnerabilidade e alegria avassaladora. Lily colocou uma mão reconfortante e calorosa em seu ombro tenso, um toque simples mas profundamente significativo, e pela primeira vez em longos anos solitários e dolorosos, Ethan não se sentiu completamente sozinho no mundo. Havia alguém ali que entendia, que se importava genuinamente, que compartilhava aquela alegria extraordinária com ele. Mas a vida, como sempre acontece nas melhores e piores histórias, tinha suas reviravoltas inesperadas aguardando na esquina. Uma noite, voltando ao café em um horário incomum para buscar algo que Oliver havia esquecido, Ethan descobriu acidentalmente através de uma conversa que ouviu que o café estava prestes a fechar definitivamente. O proprietário estava afundado em dívidas que não conseguia mais pagar, a economia local estava difícil, e Lily estava trabalhando turnos duplos e até triplos, chegando antes do amanhecer e saindo depois da meia-noite, apenas para tentar manter o lugar funcionando por mais alguns meses, salvando o negócio que amava e os empregos das outras pessoas que dependiam dele. Ethan, sendo quem era e tendo os recursos que tinha, poderia facilmente ter escrito um cheque generoso naquele mesmo instante e resolvido todos os problemas financeiros imediatamente. Seria simples, rápido, quase insignificante em termos de seu patrimônio astronômico. Mas algo profundo dentro dele o fez hesitar, o impediu de agir impulsivamente como normalmente faria em situações de negócios. Ele não queria insultar o orgulho dela, não queria transformar aquela relação pura e genuína em algo transacional e frio, não queria que ela se sentisse comprada ou em dívida com ele. Naquela noite, de volta à sua mansão vazia ecoando com silêncios, Ethan não conseguiu dormir. Ele ficou acordado pensando profundamente sobre tudo que Lily havia feito por eles, por ele e por Oliver. Não por dinheiro, não para impressionar alguém rico e poderoso, não esperando recompensas ou reconhecimento, mas simplesmente por pura bondade de coração, por uma compaixão genuína e natural que parecia fluir dela como uma nascente cristalina, por um amor incondicional pelo próximo que era cada vez mais raro de encontrar neste mundo cínico e materialista. Ele percebeu com uma clareza súbita e dolorosa quão vazia sua vida havia sido até aquele ponto, mesmo com toda a riqueza e sucesso material. Quão superficiais eram suas conquistas empresariais quando comparadas ao som simples mas extraordinariamente precioso da risada de seu filho. Quão insignificante era todo o seu império quando colocado ao lado da conexão genuína entre dois seres humanos. Tudo o que ele havia construído, todos os sacrifícios que havia feito,
pareciam perder sentido diante daquele pequeno milagre que uma garçonete humilde havia realizado com nada além de paciência, amor e presença genuína. Na manhã seguinte, Ethan retornou ao café mais cedo do que o habitual, determinado e com o coração acelerado pela decisão que havia tomado durante a noite insone. Ele entrou segurando firmemente a mão confiante de Oliver, que agora sempre puxava o pai em direção ao café com entusiasmo toda vez que iam para lá. Lily estava atrás do balcão, visivelmente cansada com olheiras pronunciadas marcando seu rosto jovem, claramente exausta de mais uma noite de trabalho até tarde, mas ainda assim ela sorriu calorosamente ao vê-los, aquele sorriso genuíno que nunca faltava não importava quão difícil fosse seu dia. Antes que ela pudesse cumprimentá-los como sempre fazia com aquela alegria natural, Ethan fez algo completamente inesperado e profundamente simbólico. Ele se ajoelhou ali mesmo no chão do café, colocando-se na altura de Oliver, olhando diretamente nos olhos de seu filho com uma intensidade amorosa. "Conte para Lily o que você queria dizer", ele sussurrou encorajadoramente, sua voz embargada de emoção. Oliver olhou para cima em direção a Lily, seus olhos grandes e expressivos encontrando os dela. Sua vozinha pequena e ainda frágil, mas clara e determinada, pronunciou as palavras que ele havia ensaiado a noite toda com o pai. "Obrigado, Lily. Por tudo." Os olhos dela imediatamente se encheram de lágrimas brilhantes que começaram a escorrer livremente por suas bochechas, lágrimas de alegria pura e amor incondicional. Ethan se levantou lentamente e, com mãos ligeiramente trêmulas pela importância do momento, tirou um envelope creme elegante do bolso interno de seu casaco e o estendeu para ela. Lily tentou recusar educadamente, balançando a cabeça, dizendo que não era necessário, que ela não havia feito nada esperando recompensa. Mas ele gentilmente, com uma insistência delicada mas firme, colocou o envelope nas mãos dela, fechando os dedos dela em torno dele com um toque caloroso. Dentro não havia apenas um cheque substancial como ela poderia esperar de um homem tão rico, mas também uma carta escrita à mão, com a letra manuscrita dele, palavras que vinham direto do coração. A carta dizia: "Você deu ao meu filho uma voz que eu achava que ele nunca teria. E ao fazer isso, ao realizar esse milagre impossível, você me devolveu minha vida, minha esperança, minha razão de continuar. Eu não quero comprar sua bondade, porque ela é verdadeiramente inestimável e não pode ter preço. Eu quero compartilhá-la com o mundo, multiplicá-la. Vamos reabrir este lugar juntos, não apenas como um café comum, mas como um espaço especial e transformador dedicado a crianças como Oliver. Um lugar onde corações machucados aprendem a falar novamente, onde famílias encontram esperança, onde milagres acontecem todos os dias através de amor e paciência." Lily não conseguiu parar de chorar, as lágrimas agora fluindo livremente enquanto ela relia as palavras várias vezes para ter certeza de que eram reais. Ela olhou para Ethan completamente sem palavras, sua boca se abrindo mas nenhum som saindo, então seus olhos encontraram os de Oliver que sorria radiante para ela. Finalmente, mal conseguindo falar através da emoção que apertava sua garganta, ela simplesmente acenou com a cabeça afirmativamente, aceitando aquele presente extraordinário e aquela parceria inesperada. Meses depois, através de reforma e dedicação, o antigo Sunes Giner havia se transformado completamente em algo novo e mágico. Agora era o Café Oliver, onde toda voz importa. O espaço havia sido cuidadosamente redesenhado para ser acolhedor e estimulante, com áreas de brincadeiras terapêuticas, cantinhos tranquilos para crianças que precisavam de momentos de paz, paredes pintadas com cores suaves e desenhos alegres mas não excessivos. Crianças com desafios diversos de comunicação vinham regularmente com seus pais esperançosos, muitos deles carregando aquele mesmo olhar de desespero silencioso que Ethan tinha meses atrás. E Lily, agora com uma pequena equipe de terapeutas e voluntários que ela havia treinado pessoalmente, ensinava todas essas crianças através de brincadeiras cuidadosamente planejadas, através de risadas genuínas que preenchiam o espaço, através de paciência infinita e um amor incondicional que nunca falhava ou se esgotava. Ethan financiou generosamente o programa inteiro, garantindo que nenhuma família fosse jamais rejeitada por falta de recursos financeiros, mas ele nunca, nem uma única vez, buscou crédito público ou reconhecimento por isso. Ele recusou entrevistas, não quis seu nome em placas, evitou qualquer tipo de publicidade pessoal. Em vez de ficar nos bastidores contando dinheiro, ele passou seus dias ali presente, ajudando ativamente outras famílias desesperadas como ele havia sido, compartilhando sua história com pais que pensavam que nunca haveria esperança, oferecendo não apenas recursos mas também compreensão genuína de alguém que havia estado exatamente onde eles estavam. Enquanto isso, Oliver, agora um menino tagarela, feliz e incrivelmente sociável, adorava ajudar outras crianças que chegavam ao café tímidas e assustadas a se sentirem menos sozinhas e mais confiantes. Ele se tornará uma espécie de embaixador mirim do lugar, sempre pronto com um sorriso, um carrinho para compartilhar, ou uma história encorajadora para contar.
Era impossível olhar para aquele menino cheio de vida e imaginar o garotinho silencioso e distante que ele havia sido apenas alguns meses atrás. E às vezes, quando o dia finalmente terminava e os últimos clientes partiam satisfeitos e esperançosos, quando as luzes do café eram suavemente diminuídas e a noite caía gentil sobre a cidade, Ethan e Lily se sentavam juntos confortavelmente na varanda de madeira do café. Eles ficavam ali observando em silêncio o contemplativo Oliver perseguindo bolhas de sabão iridescentes no quintal iluminado pela luz dourada do pôr do sol, seu riso cristalino ecoando no ar como música celestial. De completos estranhos na estrada para verdadeiros parceiros na vida, de silêncio ensurdecedor para risadas que nunca cessavam, de desespero profundo para esperança renovada, suas vidas haviam mudado para sempre e completamente. Não através do dinheiro que Ethan tinha em abundância, não através de poder ou influência ou conexões importantes, mas através de algo infinitamente mais valioso e raro, amor incondicional e genuíno, paciência que nunca se esgotava mesmo nos momentos mais difíceis, e fé inabalável em pequenos milagres que acontecem quando menos esperamos deles. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se ela te fez sentir algo real e profundo, não esqueça de apertar aquele botão de curtir agora mesmo. Isso realmente ajuda mais pessoas a verem histórias como esta que nos lembram do bem que ainda existe abundantemente neste mundo, das conexões humanas genuínas que ainda são possíveis. Se inscreva no canal se você quer continuar ouvindo mais histórias reais e emocionantes como esta, porque em algum lugar lá fora, talvez mais perto do que você imagina, seu próprio pequeno ato de bondade poderia ser exatamente o milagre que alguém está desesperadamente esperando sem nem saber. Agora me conte nos comentários, com total sinceridade, qual parte desta história moveu você mais profundamente, qual momento fez seu coração apertar ou seus olhos lacrimejarem. Estou ansioso para ler suas reflexões e experiências pessoais.